Então, oficialmente, muito boa noite a todos. Nós estamos nessa data, 10 de maio, dando início à Sangha, que é o grupo de estudos, né, do livro Introdução ao Vedanta, que é esse material aqui, do Swami Dayananda, que é uma referência para a gente no repasse, né, de conhecimento vedantino. E nós aqui da Arquestelar já estivemos nos últimos 3 anos estudando o Vedanta e nós trouxemos 3 sangas do livro Essência da Iluminação. 2 delas estão integralmente disponíveis lá no nosso canal do YouTube. E essa última sanga que terminou agora em abril, ela foi super bacana, super rica em conteúdo. E o livro A Essência da Iluminação é um conteúdo que foi desenvolvido através do James Schwartz, que era aluno do Swami Dayananda, que é o autor das palestras que compõem esse livro que nós estamos prestes a estudar, Introdução ao Vedanta, tá? Para aqueles que ainda não adquiriram o livro, eu recomendo fortemente, porque é um material, um conteúdo que merece ficar disponível para ser revisitado durante a duração, pelo menos, dessa sanga, tá? Então, para quem está chegando agora, o que é uma sanga? É um grupo de estudos vinculados a um único interesse, né? A um único propósito, que nesse caso é o conhecimento introdutório do Vedanta. Então, nós estamos mais uma vez aqui reunidos para saber um pouquinho mais, por uma outra ótica, o que é Vedanta, ok? Então, eu vou começar, antes de trazer o conteúdo em si, eu quero contar para vocês sobre quem é Swami Dayananda, ok? Então, esse aqui, olha, essa é a carinha dele, para quem não está com o livro físico. E ele é um professor tradicional do Vedanta. A profundidade do seu entendimento da natureza humana e sua apreciação detalhada da cultura ocidental e da de seu país fazem dele um raro professor que consegue comunicar a visão não dual para uma plateia moderna. Nascido no sul da Índia, Swami Dayananda vem ensinando Vedanta desde a década de 60. É palestrante em universidades dos Estados Unidos e convidado para encontros internacionais organizados pela Unesco e pelas Nações Unidas. Em novembro de 2000, o Swami fundou um movimento de apoio social na Índia, que vem realizando um trabalho extraordinário em vilas remotas e conta com o apoio de todos os grandes mestres espirituais daquele país. Em novembro de 2001, ele organizou o primeiro congresso para a preservação da diversidade religiosa, que foi inaugurado pelo Dalai Lama e pelo primeiro-ministro da Índia. Não sei aqui pronunciar o nome dele, tá? Swami Dayananda ensinou o Vedanta e sânscrito em cursos de 30 a 45 meses para mais de 300 estudantes. E muitos desses estão hoje ensinando em várias partes do mundo. Sua capacidade de comunicação faz com que assuntos difíceis possam ser entendidos com profundidade e clareza. Aqui tem um pouquinho mais no final do livro. Em 1962, ele se tornou um renunciante, né, que é um sannyasi, aquele que renuncia ao seu papel social para viver dedicado ao estudo. Desde 76, ele tem feito conferências em universidades nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Suécia, Brasil, Argentina e Austrália. Ele é conhecido, então, pela facilidade de comunicar e pela clareza e profundidade do seu conhecimento de Vedanta. Swami Dayananda ministra cursos, aí ele está falando de novo, né, dos 30 meses, e ele fundou o ashram, que chama Vidyapitam, como um veículo para facilitar o ensino tradicional de Vedanta e outros estudos clássicos indianos.
E aí, esse livro especificamente foi facilitado aqui no Brasil pelo Instituto Vidya Mandir, que é o Instituto da Glória. Então, até para comprar o livro, a gente precisa entrar no Instituto Vidya Mandir, né? É pelo Instituto que a gente consegue. Então, a Glória Ayer, ela foi para a Índia estudar o Vedanta com o Swami Dayananda em janeiro de 74. E ela completou os seus estudos em julho de 78 e retornou ao Brasil. Desde então, ela ensina Vedanta e sânscrito no Rio de Janeiro, em outras cidades do país e também em Portugal. Ela é presidente do Centro de Estudos Vidya Mandir, que foi fundado em 84. No Vidya Mandir são ensinados Vedanta e sânscrito dentro da mesma tradição de ensinamento dos primeiros sábios, os rishis dos Vedas. Vedanta é o conhecimento contido no final dos Vedas, os textos chamados Upanishads. Outros textos de Vedanta são Bhagavad Gita, Brahma Sutra e Prakarana Granthas. Analisa a natureza do ser essencial através do seu método, o escutar as palavras do ensinamento do mestre, a reflexão sobre o que foi escutado e a meditação sobre o que foi escutado e refletido. Em Vedanta, a meditação é concomitante ao estudo, não tem função independente dele. Algumas meditações preparam a mente do estudante, outras são contemplações do ser absoluto. Então, eu começo falando para vocês um pouquinho, para quem está chegando novo por aqui, né? Qual que é essa estrutura que está falando aqui na página da Glória. Então, Vedanta, ele é estudado através da escuta, né? O escutar as palavras, o refletir sobre essas palavras e o meditar sobre essas palavras. Escutar é a primeira fase, que é expor a mente ao conhecimento. Então, para quem fez o Essência da Iluminação, eu posso, de vez em quando, fazer algumas pontes para vocês irem reconhecendo o vocabulário, tá? No entanto, eu vou fazer de uma maneira que as pessoas que não viram absolutamente nadinha de Vedanta não se sintam também excluídos, tá? Ou sem acesso àquilo que a gente está dizendo, ok? Então, a ideia é que aqui a linguagem seja mais acessível possível para que seja estimulante para quem está chegando pela primeira vez, ok? Mas o que está escrito aqui é que a gente precisa escutar, né? Que em sânscrito significa shravana, se colocar à disposição do conhecimento, depois refletir o conhecimento no nosso dia a dia, que é o manana, né, a expressão em sânscrito, manana, e meditar, que é viver, é estar sendo verbo, né, trazendo esse conhecimento para o presente, para o eterno presente, que a gente chama de nididhyasana em sânscrito, ok? Então, é dessa forma que se aprende Vedanta. Uma coisa que eu quero também deixar ressaltado aqui para quem está começando agora, é que esse estudo introdutório, ele não é considerado ainda um estudo oficial de Vedanta, ok? Então, esse material é um material não oficial, no sentido de que ele não é oficialmente uma parte das escrituras sagradas, ok? Então, como vocês mesmos viram que eu acabei de contar aqui, a Glória, que é a nossa referência em sânscrito e em Vedanta no Brasil, que inclusive facilitou então essa publicação desse livro, ela é considerada uma professora realizada, uma professora oficial de Vedanta, tá? E aí vocês viram aqui que ela foi para a Índia, estudou por 4 anos, é oficialmente uma discípula de Dayananda, tá? Então a Glória traz os estudos oficiais das escrituras oficiais, né, vedantinas, e uma delas é o Bhagavad Gita, que inclusive a gente facilita aqui dentro da Arca o acesso a esse estudo da Glória, tá? Eu, Thaís, sou uma pessoa interessada em fazer esse estudo do Vedanta, né, há 3 anos, e depois do primeiro ano de estudo,
eu fui incentivada pelo nosso professor na época a trazer os estudos extraoficiais de Vedanta para as pessoas próximas aqui da Arca, como sendo qualificada para fazer essa tradução e trazer esse primeiro acesso, esse primeiro contato com o Vedanta, ok? Porém, isso não me qualifica como professora de Vedanta, gente. Então, eu gosto de deixar isso bem claro, porque o Vedanta é uma estrutura muito complexa até de repasse de conhecimento, da qual eu pretendo um dia fazer parte, né, como professora qualificada, porém, eu ainda estou em busca desse conhecimento para poder passar as escrituras oficiais adiante. Okay? Enquanto isso, eu facilito esses estudos onde nós todos falamos a mesma língua e partilhamos de uma mesma fonte guia, que nesse caso é esse livro aqui, Introdução ao Vedanta. Então, antes da gente começar, queria saber se alguém tem alguma dúvida específica sobre essa sanga. Quero dar as boas-vindas também para a Natália e para o Henrique, que chegaram aqui por último. Então, quem quiser perguntar algo, fique à vontade. Antes da gente começar a leitura. Aqui tudo tranquilo. Natália, Boa noite, gente. boa Cheguei noite. atrasada. Imagina. Desculpa. Bem-vinda, viu? Obrigada. Então, podemos começar? Ok. Sim. Eu peço, então, nesse instante, permissão para a egrégora do Vedanta para desfrutar um pouquinho desse conhecimento, trazendo o nosso rezo de invocação dessa frequência do conhecimento vedantino. Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvara Guratmeti Multiveda Vivagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Om. Namastê. Então, nesse instante, oficialmente, vamos começar a falar sobre o problema fundamental, conteúdo da palestra número 1 de Swami Dayananda. A última vez em que vim aqui, eu falei para vários de vocês e senti que, apesar da minha falta de conhecimento da língua, consegui me comunicar através da minha aluna Glória. Não considero a comunicação difícil quando o assunto é você mesmo, eu mesmo. Por outro lado, é difícil me comunicar se o que quero transmitir é uma experiência pela qual nenhum de vocês passou. Suponhamos que eu diga, como muitas pessoas dizem, que eu tive uma experiência nos Himalaias, a qual foi como uma luz extremamente brilhante, equivalente em sua refulgência a 1000 sóis surgindo do céu. E que essa experiência tenha sido ao mesmo tempo desconcertante, inspiradora e arrebatadora. Vocês estariam agora fazendo uso da sua imaginação e ainda assim não compreendendo exatamente o que eu estou falando, porque nenhum de vocês passou por isso. Para a comunicação acontecer, é necessário que haja um ponto de referência. Então, se eu pego as suas experiências diárias de alegria e tristeza, desespero, frustração e estresse,
Se essa é a matéria-prima que vou analisar e tentar entender, penso que a diferença de linguagem não será uma grande barreira na comunicação. Uma coisa que você nunca pode evitar enquanto vive nesse mundo é o relacionamento com outras pessoas. Para estar vivo, você não precisa se relacionar. Você pode entrar em coma e permanecer nesse estado por alguns dias, cheio de tubos. Nesse momento, você está apenas vivo, mas não está vivendo sua vida, pois para isso é necessário que você se relacione. Quando, em sono profundo, eu não me relaciono com o mundo, eu estou morto para o mundo, para o tempo, lugar, pessoas, para as minhas memórias e experiências. Portanto, no sono profundo, eu não me relaciono com nada. Mas, quando estou acordado, ou até mesmo no sonho, eu efetivamente estou relacionado com diferentes situações. Em todas essas relações está presente um fator invariável, que sou eu mesmo, enquanto as situações seguem se modificando. Alguns minutos atrás, você estava enfrentando o trânsito e, após chegar aqui na palestra, se deparou com outra situação, que foi aguardar pelo SUAME. Nesse momento, acontece outra situação, escutar o SUAME. Portanto, as situações seguem se transformando, mas existe um fator que não muda. O indivíduo que passa por todas as situações. Essa pessoa, você, é sempre invariável. Você pode se retirar de situações nas quais não se sinta confortável, mas não pode se afastar de si mesmo, nem por um momento. Efetivamente, muitas vezes nós tentamos nos afastar de situações que consideramos pesadas demais. Para tanto, poderíamos tentar dormir ou nos induzir à condição na qual nos desligamos. Para isso, fazendo uso de drogas e coisas afins. Portanto, podemos nos retirar de situações, mas não fugir de nós mesmos. Se uma pessoa tenta fazê-lo, como frequentemente observamos, receio que se trate da maior tragédia que ela possa causar a si própria. É importante que você compreenda isso. Sempre que quero mudar uma situação, não é a situação modificada que desejo, e sim uma mudança em mim mesmo. Suponha que um casal esteja passando pela seguinte situação. O marido quer mudar de endereço. Ele não está gostando do ambiente ou dos vizinhos. A esposa, porém, está feliz com a vizinhança. Todos os seus amigos moram ali e ela não quer se mudar. As duas pessoas estão vivendo a mesma situação. Uma deseja mudanças e a outra não. Com a modificação, o marido quer afastar algum desconforto ou infelicidade. E a mulher acha que qualquer mudança lhe traria insatisfação. Portanto, as modificações dizem respeito à própria pessoa e não à situação em si. O que é que tem a capacidade de me satisfazer? Eu afirmo que sou eu mesmo. Se minha mente consegue se sentir à vontade numa dada situação, então percebo que estou confortável na mesma situação. Sempre que eu reclamo do mundo, um dedo aponta na direção deste, mas 3 apontam para mim. O objeto, a situação da qual me queixo, não merece a reclamação, pois, na verdade, sou eu que estou infeliz naquele contexto. Vamos dizer que você adore música clássica e que o morador do apartamento vizinho goste de funk e que ele, além de escutar o tempo todo esse tipo de música, dance também.
Isso é uma verdadeira tragédia para você, mas o seu vizinho está contente. Então, vemos claramente que se eu estou confortável numa dada situação, eu amo essa situação. Ou seja, o que eu gosto é de uma mente que se sente confortável numa determinada situação. Por outro lado, eu abomino uma mente que não se sente à vontade numa dada situação. É por isso que eu digo que quando acuso o mundo, somente o dedo acusador é que aponta na direção do mesmo, enquanto que os outros 3 dedos apontam para mim. Consequentemente, eu deveria pensar 3 vezes antes de acusar. Tudo que o Vedanta diz é para olharmos 3 vezes para dentro de nós mesmos. Nada além disso. O dia em que eu descubro a mim mesmo como uma pessoa que eu aprovo, com quem me sinto satisfeito, nesse dia a minha vida está feita. Você pode achar que uma certa pessoa teve muito sucesso na vida. Trata-se do seu ponto de vista, pois você gostaria de ter dinheiro e essa pessoa é muito rica. Então, você considera que ela é bem-sucedida, mas ela tem a sua própria opinião sobre si mesma. A opinião de cada um sobre si próprio é sempre se autodiminuindo. Dentro de nós, no fundo dos nossos corações, está presente essa opinião que temos acerca de nós mesmos, nos autodesvalorizando e autocondenando, e que se exterioriza sob diversas formas. Vamos dizer que um homem diga a uma mulher: eu te amo. O problema começa. Até então, eles eram amigos. Pode ter havido algum amor, mas o rapaz não havia dito eu te amo. No momento em que ele diz, a outra pessoa começa a duvidar. Frequentemente ela pergunta: você realmente me ama? Suponha que ela fique convencida de que é amada. Ao chegar em casa, ela se põe diante do espelho e vê a si própria como tendo 3 metros a mais de altura. E por quê? Eu lhes digo que é porque no íntimo ela pensa: nunca poderia imaginar que alguém pudesse me amar. Como pode alguém me amar? Não há nenhuma razão para que alguém me ame. Veja como eu sou feia, não sou tão alta como gostaria. Meu nariz alcança os céus. E minha cor é tão branca, apesar de eu morar no Rio. Por que as pessoas usam sapatos tão desconfortáveis? Só porque o salto tem alguns centímetros a mais? Por que elas não aceitam a sua própria altura? As pessoas não aceitam sequer as suas sobrancelhas. Elas raspam e depois passam lápis. Tudo isso porque não aceitam a si mesmas. É por isso que, mesmo depois de 20 anos de casamento, um cônjuge pergunta ao outro: você ainda me ama? Ou então, o que fez com que você me amasse quando me conheceu? Esse tipo de pergunta persiste o tempo todo. Todos querem uma confirmação de vez em quando. E sabem por quê? Porque ninguém se aceita completamente. Uma vez em que eu estou viajando, a pessoa sentada do meu lado pegou sua caneta e ficou tentando incompridar sua linha do destino, para que a mesma fosse até o Monte de Júpiter, pois alguém havia lhe dito que ali o destino era melhor. Essa pessoa não aceitava nem mesmo as linhas de suas mãos. As pessoas não aceitam a cor e o tipo dos seus próprios cabelos. Até mesmo uma ruga no rosto, que só se obtém após um longo tempo. Às vezes, só após 50 ou 60 anos. E as pessoas tentam disfarçar. Por quê? Isso não tem nada a ver com o corpo. Você não aceita a si próprio como pessoa. Mesmo que se tenha o corpo mais formoso, o problema persiste.
Eu conheci uma Miss Universo. Ela era considerada a pessoa mais bela do mundo e, portanto, deveria se sentir muito livre. Só que antes de aparecer em público, ela se maquiava por 1 hora. Isso revela que, embora todos a considerassem a mais bela, ela própria não se aceitava. Portanto, o problema não é a forma física. Trata-se de algo mais profundo, que é a não aceitação de si mesmo como pessoa. Tudo que fazemos em Vedanta é mostrar como você é aceitável, apesar da sua idade, do seu sexo, das limitações do seu corpo, mente, etc. Apesar de tudo isso, você é a pessoa mais aceitável desse mundo. E não precisa de mais nada para aceitar a si próprio como pessoa. A não aceitação de mim mesmo se origina numa falta de clareza acerca de quem eu sou. Há uma confusão entre o relativo e o absoluto. Quando vejo você, eu sou aquele que vê. Quando eu ouço, sou aquele que ouve. Quando ando, sou aquele que ando. Quando falo, sou aquele que fala. Quando penso, sou aquele que pensa. Mas eu sou invariável naquele que vê, naquele que ouve, naquele que anda, naquele que pensa. Embora eu esteja presente naquele que anda, naquele que fala, etc., o que anda não sou eu, e o que fala também não sou eu. Podemos estender isso a outras situações com as quais nos relacionamos ao nível do corpo, como, por exemplo, quando me refiro a meu pai, meu filho, meu tio, meu primo, meu irmão, minha esposa, minha irmã, meu patrão, meu empregado. Eu me relaciono de várias formas diferentes. Com referência a cada uma dessas situações, eu trago à luz, a partir de mim mesmo, o filho, o pai, o sobrinho. E assim eu sigo mudando. Mas há um fator que permanece invariável em todas as relações, que é eu e eu. É importante que se perceba o invariável naquilo que segue se modificando. Vamos dar um exemplo. Um ator faz o papel de rei numa peça. Ao representar, ele não perde a visão de si mesmo, de quem ele é, embora entre totalmente no papel, vista aquelas roupas, fale e atue de acordo com o seu script. Numa outra peça, ele está preparado para se vestir com roupas rasgadas e fazer o papel de mendigo. Ele sabe que não vai se tornar mais pobre só por fazer esse papel. Enquanto que o rei não existe sem a pessoa, esta existe independente do papel que assume. E, portanto, se o papel que ela tem que fazer é trágico, não há problema algum. Vamos dizer, então, que alguém esteja fazendo o papel de rei e que, ao perder uma batalha, ele perca também o seu reino e a coroa. Refugiando-se na floresta, ele se senta sobre uma árvore e chora copiosamente, tudo em conformidade com o script. Ele é capaz de fazer brotar lágrimas de verdade dos seus olhos, e então se sente feliz por ter trabalhado bem. Não apenas ele está satisfeito, mas um amigo seu que o viu representar o papel vai até o camarim e o cumprimenta por ele ser capaz de chorar tão bem. Digamos, porém, que a mesma pessoa na semana seguinte perdesse a sua esposa e estivesse chorando profusamente. O amigo não poderia vir e dizer: "Ei, hoje você está fazendo o seu papel ainda melhor." Todavia, o fato de eu ser o marido
também não passa de um papel. Eu não nasci marido. Um belo dia eu me tornei marido. Eu não fico me lembrando a todo momento. Eu sou marido, eu sou marido. Somente quando penso na minha esposa é que me torno marido. Por outro lado, quando penso na minha irmã, me torno irmão. E, portanto, ser marido é apenas um papel. O papel de marido tem um script que eu deveria seguir bem. Só que, geralmente, não seguimos os scripts, porque tomamos os papéis como sendo nós mesmos. E com isso fazemos uma grande confusão. É exatamente como a pessoa que está no palco fazendo o papel de rei. Ao acabar sua fala, ela teria que sair de cena e ir para trás, mas ela não vai, permanecendo no palco. Alguém lá de dentro diz: "Ei, saia já daí, sua participação acabou." E o ator responde: "Quem é você para dizer para nós irmos embora? Nós somos o rei e só iremos quando desejarmos." Note que a pessoa usa o pronome nós para se referir a si próprio como rei. Isso quer dizer confusão. Todo mundo fica preocupado, pois parece que o ator enlouqueceu. Ele acha que é um rei de verdade. Só que, evidentemente, ele não é. Ele toma o papel como sendo ele mesmo e, portanto, não há mais uma peça, só há uma confusão. Passa-se exatamente a mesma coisa em nossos lares e na sociedade. Gostando ou não, você tem que desempenhar papéis. Já ao nascer, você é uma filha ou um filho. Não há escolha aí. Em ser um vizinho, você não tem escolha. Tampouco em ser aquele que vê e escuta. E assim, sem ter outra alternativa, você se vê fazendo papéis na vida. Todo papel traz consigo um script que você só é capaz de seguir bem quando aprecia a si mesmo como sendo uma pessoa invariável, o ser central em meio a todos os papéis, representando-os todos, mas também livre de todos eles. Assim como um fio de ouro que passa por dentro de várias pedras preciosas, de diferentes tamanhos e cores, eu tenho que estar familiarizado com esse eu, que está presente em todas as situações e papéis. Se não o conheço, então deveria considerar a mim mesmo como uma pessoa louca. Só não o faço porque os outros estão igualmente loucos. Por favor, compreendam que duas coisas estão envolvidas aqui. A primeira é que não posso deixar de fazer papéis. E a segunda é que preciso descobrir a mim mesmo como sou, livre de papéis. Se não compreendo a mim mesmo, os problemas que pertencem aos papéis se tornam meus. E todos os problemas de que as pessoas falam são sempre dos papéis. Seja um problema do pai, porque tem um filho problemático, ou um problema do marido, porque sua esposa é problemática, ou o problema da esposa, porque o seu marido é problemático. Assim, embora o tempo todo seus problemas pertençam aos papéis, ao tomar os papéis como sendo você mesmo, todos os problemas passam a afetá-lo. Aí, então, você não é apenas louco, pois uma pessoa louca, como o nosso ator que achava que era rei, tem um só delírio, no caso, o de ser rei. A sua loucura, porém, é muito mais diversificada, pois num dado momento você se toma como sendo pai, depois filho, a seguir marido, etc. E, portanto, a confusão é muito maior. Durante toda a sua vida de vigília ou durante seus sonhos, você só se vê representando papéis. Em nenhum momento você se vê como você é.
independente deles. Bom, vou dar uma pausinha nesse instante. Isso é Vedanta. Isso é Vedanta, que saudade, né? Que estávamos de Vedanta. E que bom, né, Val? Você de volta aqui. Já tem tempinho que você não estava com a gente. Seja Muito feliz. bem-vindo. Que bom. Então, começamos já provocativos aqui, né? Com essa primeira palestra de Swami Dayananda sobre papéis. Eu quero abrir aqui para comentários, complementos, dúvidas. E quem quiser fazer também pontes com o que viu até agora, estamos abrindo a palavra. Mas já começou com o povo em choque, tá? Travou, bugou a galera. Já começou com tamancada, né? A gente está refletindo. Tá pedindo o Cris puxar a fila. Cris, fique atento ao seu papel. Você acabou de descobrir que você tem mais um papel na sanga, que é o de abrir a fila da palavra. Puxa a fala, Cris. Na verdade, isso é projeção do Igor, né? Ô, louco, eu não falei nada, pediram, não foi eu. Mas é bastante interessante, é bem provocativo, né? A reflexão trazida no livro, né? Porque ele realmente coloca em xeque toda a maneira como nós olhamos, né? Eu sei que a gente tem gente nova aqui, né? Então não vou nem entrar em tudo aquilo que a gente vai descobrir aqui no meio do caminho e a gente vai reforçando. Mas é muito interessante fazer essa revisão de que todos nós temos nosso papel, nós representamos ele, e o quanto que a gente tem de apego a este papel, né? E o quanto que eu tenho que lutar para que eu desapegue dele, né? Uma provocação rápida, eu vi que agora a Gabi também quer falar. Uns mais, outros menos, né? Nós estamos tendenciosos, todos nós, a nos identificarmos demais com determinados papéis. E nós temos uma gama de papéis e nós temos também uma tendência de nos identificar mais com alguns papéis e menos com outros, né? E isso também varia da época, da fase da nossa vida, né? Tem infinitas variações, porém existe algo que não varia. E é isso que a gente está estudando e vai descobrir. Diga, Gabi. Queria só fazer um comentário mesmo. Eu achei muito curioso essa parte introdutória que ela fala da nossa aceitação, primeiro fisicamente, porque isso é uma coisa que a gente não para pensar no dia a dia. E cada dia mais a gente está vendo imposições de padrões. E que se você não participa de certa forma, você não é legal, você, sei lá, é doido, você não cabe naquele espaço. E o Vedanta traz justamente o oposto disso, né? Você se identificar e se aceitar da forma que você veio, o que é um pouco difícil, né? Não é simplesmente, é isso aí, tá tudo certo. Então, primeiro ponto que eu queria falar é que eu achei bem curioso, já para mim já comecei tomando uma tamancadinha, como eu disse, mas tudo bem. E também achei legal essa parte de que você, gostando ou não, tem que desempenhar papéis. Então, às vezes, eu, Gabi, me questiono de situações em meios, né, que eu já até cheguei a comentar em outras sangas do outro livro, e aí sempre vem aquela questão, mas se está no meu campo, pera lá,
Vamos pensar um pouquinho melhor. Então, de fato, essa introdução mesmo ao estudo do Vedanta mudou muito a minha forma de viver mesmo, porque tudo eu paro para refletir. Então, antes era uma pessoa muito reativa, e agora eu fico assim, tentando entender o que está nesse campo, o que está sendo pregado ali para mim, e aí eu já penso antes de agir, entendeu? Ou de falar, né? Enfim. E tudo isso me trouxe a lembrança, né? Desse fato que a gente estudou no passado. Essa parte de desempenhar papéis e, enfim, né? Daquilo que está no nosso campo. Achei curioso, queria só fazer esse comentário mesmo. Legal, Gabi. E assim, eu gosto muito, estou gostando muito desse approach, desse tipo de abordagem do Dayananda, porque ele é extremamente acessível para quem nunca ouviu falar de Vedanta na vida, e é exatamente isso que você acabou de dizer, uma outra ótica para quem está estudando Vedanta. Então, a gente está lá, né? Tem gente que está aqui há 2, 3 anos estudando junto com a gente, e tem algumas situações cotidianas que a gente não consegue visualizar a aplicação de Vedanta, né? Então, tem cada um tem um tipo de dificuldade ou facilidade de enxergar Vedanta no campo, né? E aqui o Dayananda já começa colocando uma questão que acaba ficando óbvia ao longo dos estudos e da sadhana, né, das nossas práticas diárias, que é esse culto ao corpo, né? Os vedantinos, as pessoas que de fato já estão vivendo essa realidade, não fazem culto ao corpo. Ao mesmo tempo, eles não descuidam do corpo, porque eles entendem que o corpo é um instrumento divino para que nós estejamos aqui fazendo uma jornada de autoconhecimento, de aprimoramento do nosso ser, né? Portanto, o corpo é um aparelho, um complexo importante para que a gente faça essa jornada. Mas ele não deve ter mais significado do que isso, né? E aí, quando entram todas essas questões de imposição, de padrões que você acabou de dizer, isso é uma grande distorção, né? Que só serve para criar comparação e padrões e exclusão, né? E identificação extrema ou desidentificação no sentido de se sentir excluído de um determinado padrão, que traz aquela sensação de não pertencimento, de escassez e de ilusão, né? Então, é muito legal, assim, essa primeira provocação do Dayananda, porque ele claramente já traz esse conceito do Vedanta de que nós não somos nosso corpo. Não faz o menor sentido a gente perder energia olhando para o nosso padrão, sendo diferente do padrão do outro, né? Porém, o que está posto aqui, né, no nosso dia a dia, é muito diferente disso que ele está dizendo. Então, nós temos uma tendência natural, né, de nos identificarmos com esse complexo corpo-mente e entrarmos nessa ilusão chamada comparação, né? E aí ele fala também, você fala sobre os papéis. Essa questão dos papéis é super importante dentro da estrutura do conhecimento do Vedanta, tanto que ela vem fortemente depois na própria escritura sagrada, que é o Bhagavad Gita, né? Onde Krishna diz para Arjuna que é melhor que ele cumpra com o papel dele mal feito do que tentar cumprir com o papel do outro bem feito, né? E que muitas vezes nós, seres humanos, a gente fica procurando papéis para desempenhar que não são nossos e que a gente não desempenha bem aqueles que são nossos, que muitas vezes não são papéis super estimulantes e prazerosos, né, e motivadores, e que dá uma preguicinha, né, da gente exercer. Mas lá no Bhagavad Gita isso aparece de novo, claramente. Faça o seu papel, mesmo que não seja com excelência,
Porque aí, dessa maneira, você está andando em direção da sua iluminação. Sendo que, de outra maneira, tentando exercer com excelência um papel que não é seu, né? Ou seja, o rei que fica lá no palco, né, para falar a fala do outro, ele vai estragar a peça. Por mais que ele tenha a fala decorada, e pode ser que ele tenha mais capacidade de decorar a fala do outro do que o próprio outro, ainda assim, ele vai estragar a peça, porque aquela fala não é dele. E nós estamos constantemente sendo abocanhados pelo desejo de desempenharmos papéis que não são nossos. Então, esse olhar, né, para esses papéis que demandam um autoconhecimento, né, é muito importante o exercício desse olhar. Quais são, de fato, os meus papéis? Que os pratinhos chineses que eu estou deixando cair porque eu fico olhando pro outro, né? Pro outro pratinho rodando na outra mão de outra pessoa. Então, esse exercício é um exercício que vale a pena a gente fazer no nosso dia a dia. Prestarmos atenção a essa coleção de papéis que todos nós temos, né, aqui à nossa disposição para desempenhar e entender o que de fato é nosso. Rodrigo desistiu de falar, falei demais, Rodrigo. Estava aqui na fila. Não, eu achei que ia repetir também muito, mas é só compartilhar também. Primeiro, boa noite para todo mundo. Boa noite. Que bom que estamos aí de novo. E hoje, sincronicamente, hoje a gente estava discutindo, né, de divulgação, de publicidade e tal, sobre o movimento Body Positive, né, que fala um pouco justamente disso, né, dessa autoaceitação do corpo, daquilo que se é, da valorização, de ressignificar, né, certas coisas, né, que fogem dos padrões, enfim, que tem, né, um monte de coisa. E outra coisa também, acho que a Gabi sintetizou bastante também o que também passou, e eu só queria perguntar com relação até aos papéis que eu posso relacionar com Swadharmas, né? Sim. Que entra no campo, né? Exatamente. E é muito isso, né, Thaís? É só isso. Dentro da linguagem do Vedanta, né, do sânscrito, esses papéis são os swadharmas, são as missões que eu tenho aqui como desempenhando enquanto um personagem, né? Então, enquanto personagem, tem algumas missões que me são dadas ao longo dessa jornada aqui de autoconhecimento que nós chamamos de Swadharma em sânscrito, tá? Então, é isso mesmo. Sempre que alguém quiser fazer uma correlação com alguma palavra em sânscrito, pode ficar à vontade, porque eu não considero que isso seja excludente, né, para quem ainda não conhece, uma vez que a gente tem aqui uma base de estudo bem acessível, com uma linguagem acessível, igualmente acessível, né? Então, se a gente conseguir trazer um pouco mais de sofisticação aqui, só para ir validando o nosso próprio vocabulário, eu acredito que seja enriquecedor, tá bom? Então, todos estão convidados a fazerem isso. Mais alguém quer falar? Eu quero. Diga, Primeiro, eu Val. quero falar que estou muito feliz por ter entrado nesse grupo novamente, depois de um ano afastado aí, né, das estruturas. Foi bem dolorido, bem difícil, ficar longe. E foi realmente um pé no peito isso aí, porque eu tive até uma resposta aí hoje, pelo que estava me afligindo, que é fazer um papel que eu não estava querendo, né? Até fiz um depoimento no dia lá, né? E caiu muito bem, mas também você acabou de falar que tem que não possa fazer direito, mas faça, né? Então, mas eu estou pensando aqui, são vários papéis que vêm com tantas regras, né? E aí a gente acaba aceitando essas regras desses papéis, e são essas regras que deixam a gente triste, frustrado, deprimido. É mais ou menos isso, não é? Porque, parando para analisar agora, são tantos papéis que eu tentei, até no começo, né, quando eu entrei na Arca, que eu estava, até uma vez você falou que estava tentando se autoafirmar, né? São as regras que doem, né? Elas que machucam porque você não cumpre essas regras desses papéis, é isso, né? Existem regras
que são sociais, né? Regras de as boas maneiras, mas existem muitas coisas que são produto de crenças, que a gente acaba sendo submetido e, de alguma forma, absorvendo aquilo como uma verdade, né, Val? Então, esse processo do autoconhecimento, baseado no Vedanta, é um processo de inquérito, de investigação sobre a origem dessas tais regras, né? Para a gente entender de onde que, de fato, a gente está assimilando isso como uma verdade, de onde isso vem exatamente, né? Porque, às vezes, as regras são regras de fato, né? Então, como exemplo, uma lei que, por exemplo, para você ser considerado esposo, marido da sua esposa, você precisa, né, socialmente assinar um papel, um acordo nupcial, enfim, tem uma questão legal por trás. Isso é uma regra legal. Agora, existem várias regras de boas maneiras, de expectativas aí, que são muitas vezes herança de um conjunto, né, de boas maneiras que vai sendo assimilado como uma verdade por nós dentro da sociedade, né? Dentro da sociedade de uma maneira geral e dentro da nossa pequena esfera ali, dos nossos familiares, né? O que a gente aprende com os nossos pais, com os nossos avós, enfim. Então, o processo de investigação do Vedanta, ele serve justamente para a gente começar a identificar de onde vem isso, né? O quanto isso é verdadeiro e também o quanto vale a pena nutrir isso como uma verdade dentro do nosso universo, né? Então, a beleza do Vedanta está exatamente aí, da gente deflagrar situações e verdades que não são tão verdadeiras assim, e encontrar aí uma libertação, né, de todos esses padrões e papéis que não nos servem. E, com isso, ter energia e tempo e dedicação aos papéis que nos servem, né? Então, esse processo discriminativo é exatamente o motivo pelo qual todos nós estamos aqui, né? Um ganho de oportunidades, de escolhas, de estilo de vida, de verdade que a gente quer conhecer e desfrutar, né? Então, seja bem-vindo de novo e o universo, seu campo já está aberto para a sua discriminação, para que você continue trilhando essa jornada do autoconhecimento que todos nós sempre ganhamos, né? Então, vamos decupar esses papéis todos aí e entender o que são eles, que verdades que moram aí, que são verdadeiras mesmo, né? É isso. Eu sinto que é isso. Vamos ver o que o Dayananda continua falando aqui pra gente. Então, olha, continuando aqui a leitura, nós estamos na página 20, para quem está acompanhando já no livro físico, tá, gente? Último parágrafo. Ao nascermos, éramos completamente ignorantes. A ignorância é algo que não varia quando iniciamos nossa vida. Todos começamos a vida inteiramente ignorantes. À medida que os olhos e os ouvidos se abrem, começamos a ver coisas e a discernir entre um objeto e outro. Aprendemos o que é o barulho de um carro, a reconhecer o choro de outra criança e a voz da nossa mãe. E vamos associando uma coisa a outra, reunindo mais e mais conhecimentos. Depois, começo a ir à escola, onde aumento o meu nível de informações. Venho a saber que existem outros países além daquele que eu vivo. Aprendo história, geografia, física, química, biologia. Passo a saber que existem átomos, células e coisas afins. Eu sigo coletando informações e cada vez que adquiro algum conhecimento, me livro de um pouquinho da minha ignorância. Portanto, eu acumulo informações sobre os países, sobre o mundo, sobre as células e átomos, mas quando é que se apresenta a ocasião de aprender sobre mim mesmo? Pois, quando iniciei a minha vida, eu era ignorante, não somente no que diz respeito ao mundo,
mas também com relação a mim mesmo. A ignorância não desaparece assim, sem mais nem menos. Ela se vai no momento em que surge o conhecimento. Porém, isso não ocorre a menos que eu faça uso de um meio de conhecimento. Eu posso ter a experiência de algo durante toda a minha vida e ainda assim não reconhecer que isso é o que eu tenho procurado. Muitas substâncias curativas nos passam despercebidas porque não identificamos as plantas que as contêm como sendo medicinais. Certa vez, convivi com uma pessoa durante 20 dias e ela, mesmo depois desse tempo, de ter escutado minhas palestras, queria encontrar o Swami Dayananda em Rishikesh. Que engraçado, né? Então, numa bela manhã, ela me mostrou um papel e perguntou: Swamiji, você conhece esse homem? Eu vi o nome e o endereço, que eram meus. Ela conviveu comigo por 20 dias e mesmo depois disso, ainda queria me conhecer. Você pode viver com uma pessoa, mas não reconhecê-la. Você nunca está longe de si próprio, mesmo enquanto está fazendo vários papéis. Quando faz o papel do rei numa peça, você está ali, no rei, pois este não existe sem o ator. Você não tem a oportunidade de reconhecer a si próprio como você é, por falta de conhecimento e de um meio de conhecimento válido. Portanto, nós não necessitamos de objetos, mas do reconhecimento daquilo que é. Todo esse conhecimento, que recebe o nome de Vedanta, consiste simplesmente em jogar luz sobre o que você é, livre de papéis, e sobre os scripts que acompanham os papéis. Na visão do Vedanta, você é aquilo que você busca. Então, fazendo mais uma pausa aqui, né? Eu queria trazer que é interessantíssimo esse ponto de vista, né? Porque eu já vi pessoas falando, inclusive nessa jornada de medicina, né? Pessoas falando, caramba, eu tinha no meu quintal tal planta, que era o que eu estava precisando, e eu nem sabia que chamava aquilo, né? Nós não somos educados para saber de coisas importantes, né? Por exemplo, aqui as plantas medicinais. Por quê? Porque a estrutura de conhecimento que a gente está sendo submetido não quer saber de curar nada, né? Quer saber de tratar os sintomas. Então, existe uma super indústria farmacêutica que quer vender para a gente remédios prontos, cuja fórmula não se tem acesso, né? Para não ter condição mesmo de fazer nada por nós mesmos, né? E o Vedanta, ele é exatamente esse antídoto, esse remédio da ignorância, né? Cuja receita, cujo acesso, a gente não está habituado, especialmente aqui no Ocidente, a termos, né? Então, exatamente como o Swamiji diz aqui, nós vamos para a escola, nós aprendemos, acumulamos 1 milhão de informações e ainda assim nada diz respeito a nós mesmos. Hoje em dia, a gente ainda tem visto uma ou outra iniciativa de estruturação desse conhecimento de si próprio, né, durante a formação escolar. Eu até recentemente, desde o ano passado, eu fiquei feliz de saber que lá na escola dos meus filhos, eles estão estudando um pouquinho sobre autoconhecimento, baseado no conceito que se chama líder em mim, que começa a reconhecer os passos, né, de autoconhecimento. Só que isso é muito pequeno, perto do nível de investigação que a gente pode ter, né,
e que o Vedanta ensina que a gente pode ter, da forma que a gente pode viver. Então, imaginem que, desde o nosso processo de alfabetização, nós tenhamos tido acesso ao Vedanta. Que tipo de indivíduos nós poderíamos ser a essa altura da nossa caminhada? Então, o autoconhecimento, ele não tem sido, ao longo de milênios, eu posso arriscar dizer, que não tem sido uma matéria considerada essencial, especialmente aqui no Ocidente, né? Então, nós nos tornamos adultos como reis esquizofrênicos, né? Achando que nós somos o papel que nós estamos desempenhando, porque nós não tivemos até aquele momento oportunidade de decodificar isso, de discriminar a respeito disso, a partir de um conhecimento válido, né? Chamado Vedanta, o conhecimento do ser. Então, isso é interessante de dizer porque todos nós, quando nos encontramos pela primeira vez numa sanga, nós estávamos praticamente em pé de igualdade da nossa ignorância, né? E aqui a essa altura, tem umas pessoas que estão aí há 3 anos percorrendo esse caminho e tal, só que aqui a gente está tendo a oportunidade de enxergar tudo por uma outra ótica, né? Então, novamente, nós estamos nos deparando com o conhecimento mostrado através de um outro papel, né? Que é o papel de Swami Dayananda, diferente do papel do James Schwartz. Então, olha que rico tudo isso, né? São infinitas linguagens de uma mesma essência. E aí, com essa questão dos papéis, a gente, a partir desse momento, já se sente convidado a prestar mais atenção nisso no cotidiano, né? Então, olhar quais são esses papéis. Nesse momento, a Thaís está desempenhando o papel de uma tormenta lunar super curiosa, né, acerca do conhecimento, do autoconhecimento, e que tem vontade de compartilhar esse conhecimento com outros e convidar outros. E, ao mesmo tempo, ela está ouvindo o Miguel reclamando ali em cima, né? Então, também está sendo mãe. E tá vendo o Mário aqui, ó, Arco Estelar, conectado, me ouvindo lá em cima, então também estou sendo esposa. Minha mãe está aqui, me ouvindo também, então eu também estou sendo filha, né? E ao mesmo tempo eu não sou nada disso. Olha que beleza, né? Como que é rico tudo isso. Que bonito a gente conseguir pensar dessa maneira, né? Nesse nível de profundidade do nosso ser. Então, eu estou encantada com esse tipo com essa abordagem aqui, né? E então, aqui a última frase diz: na visão do Vedanta, você é aquilo que você busca. Porque nós buscamos nos livrar da ignorância e buscamos nos livrar do sofrimento que está vinculado com a ignorância, né? Então, nós somos livres, nós somos aquilo que a gente está buscando, que é a própria liberdade, né? A liberdade do ser, ok? Então, se analisar as várias coisas que deseja na vida, você vai verificar que elas sempre vão poder ser reduzidas a certas coisas básicas, que não se modificam de pessoa para pessoa. Eu quero vender esse carro velho e alguém quer comprá-lo. Eu fico feliz porque eu vendi. O comprador está feliz porque adquiriu. O que existe em comum entre nós é o desejo de buscar a felicidade e de se livrar da infelicidade. Algumas outras coisas, sobre as quais vou lhes falar amanhã, na próxima palestra, né? Também são sempre as mesmas nas nossas buscas diárias. Todas essas coisas que buscamos, como a felicidade, são as mesmas para todos nós. Enquanto que você se considera uma pessoa triste e incompleta, que posteriormente tem que se tornar feliz e completa, Vedanta diz que você já é feliz e completo. Isso é assombroso, porque nenhuma pessoa é capaz de suspeitar que ela é exatamente o que busca na vida.
Todo tempo nós estamos procurando, mas na própria busca, aquilo que é procurado se esconde. Não pode haver um segredo maior do que esse, qual seja, de que aquele que busca e aquele que é buscado são idênticos. Vamos ilustrar isso. Um sujeito vai ao mercado comprar alguns burros. Esses animais são muito úteis para carregar coisas em locais em que os caminhões não conseguem transitar. Ele comprou 5 animais e voltou para casa cavalgando em um. Apesar de apear ele, resolveu contar os burros para ver se estava faltando algum. E contou apenas 4. Então ele exclamou: Meu Deus, eu comprei 5 animais. Onde está o quinto? Sua esposa, que esperava por ele do lado de fora de casa, perguntou: Você comprou 5? E ele disse: Sim, comprei, mas só 4 estão aqui. Onde está o outro? Ela então comenta: Eu não vejo 4, mas sim 6. Nesse momento, o homem foi iluminado, pois descobriu que ele, montado no quinto burro, era o possuidor do animal que desejava achar. Aqui, a busca e o que é buscado são idênticos. Foi preciso apenas uma mulher esperta e inteligente para iluminá-lo. Ela foi o guru para ele naquele momento. Bom? Então, estamos aqui, ó, vou parar um pouquinho na página 23, segundo parágrafo, para a gente falar um pouquinho sobre essa parte. Quem quer trazer algum comentário a respeito disso que acabamos de dizer? Quem daqui já procurou o óculos estando vestindo óculos? Levanta a mão. Vou assumir também. Eu procurei a mochila do Note com ele no meu ombro. Pior Vestido. ainda. Pois é. Quem nunca, né, gente? Eu já procurei celular com a luz do celular. Eu também. Aí a Eu com o celular no escuro falou, procurando e falando pra Fernanda: Fernanda, cadê meu celular? Fernanda, cadê meu celular? Ela assim: vai dormir, o celular tá na sua mão. Pois é. É a mesma coisa, gente. A gente está buscando a felicidade. Vestido de felicidade. A gente está buscando conhecimento. Vestido de conhecimento. O que está fora que não está dentro? Tá, às vezes falta a gente olhar pra gente, né? A gente busca tanto do lado de fora, né? E, na verdade, tá tudo dentro da gente, né? Então, a gente busca muito no outro e, na verdade, tá tudo aqui, né? E isso eu tenho reparado muito com o passar dos estudos e da, das mudanças, dos processos que eu venho passando, que a gente busca tanto, né, o lá fora, mas na verdade está tudo aqui dentro. E Maia, ela projeta as coisas dentro da cabeça da gente de uma maneira que faz a gente entrar nessa confusão, justamente para a gente deixar de buscar aqui, né? Fala assim, nossa, vou olhar para fora, nossa, por que o outro é feliz? Mas você é feliz, né? Você está lá, você está bem, você é vivo, você é completo, né? Você tem um emprego, você é saudável, você tem uma família, né? Você consagra a medicina na arca. Então, assim, é, eu fico pensando, eu falo, nossa, mas por que tanto tempo, meu Deus, né? Por que tanta demora para a gente entender um processo que, na verdade, era só a gente olhar para a gente mesmo, né? Pois é. E o papel de Maia é justamente esconder o burro.
né? Esconder o óculos, esconder a felicidade. E para quem está ouvindo sobre Maia a primeira vez, né? Significa a ilusão, aquilo que se mostra de maneira distorcida da realidade. É uma realidade aparente, mas é tão convincente que parece real. Então, quem esconde o burro, né? O quinto burro é Maia. E a gente se coloca... e aí, naturalmente, nós nos tornamos ignorantes, né? Uma vez que a gente acredita que o burro sumiu mesmo, a gente se torna ignorante. A Então, gente vira o sexto, né? vira quem? A gente vira o sexto burro, né? O sexto burro, exatamente. Então, muitas vezes, aí o Swami fala aqui sobre a importância, que o tempo todo a gente está se relacionando, né? Então, ele fala lá no começo sobre a história da UTI, que se a gente tiver em coma induzido, a gente está vivo, mas não está vivendo, né? Porque nós não estamos em condição de nos relacionar. Então, ali existe uma mensagem de que as relações que a gente estabelece, elas também têm o seu valor, são ferramentas de reflexos, né? Que fazem com que a gente tenha a oportunidade de exercer o auto-olhar, mesmo quando nós estamos apontando o dedo para o outro e os outros 3 dedos para a gente, né? Muitas vezes a gente tem que passar por isso para poder se dar conta de que é só sobre a gente. E então o tempo todo nós estamos sujeitos a essa ignorância. E faz parte e sempre vai fazer parte desse ambiente que a gente está inserido, né, que é o planeta Terra, esse processo. Porém, esse lance de buscar fora, né, como você falou, Igor, diz respeito a nós estarmos submetidos aos desejos dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos, né? Então, a gente diz, quando a gente está buscando demais coisas de fora, nós estamos com os desejos extrovertidos, ou seja, voltados para fora. E, naturalmente, o nosso corpo físico tem muita coisa voltada para fora, né? Os nossos olhos, nossa boca, nosso tato, que exatamente são os sentidos, né? Nossos ouvidos, são todos voltados para fora, fazem conexão com o externo. E existem outros mecanismos internos aqui que a gente nem se dá conta que existe. Inclusive, até essa semana, o Rodrigo estava falando sobre a questão do corpo, né, de olhar e tal. Eu ouvi uma amiga minha me perguntou se eu conhecia uma técnica chamada Body Talk, que é uma técnica de ouvir e conversar com o nosso próprio corpo, né? Então, a gente não faz ideia de como está batendo o nosso coração, a não ser que a gente silencie e que a gente escute a nossa respiração, né? Então, quando a gente silencia na meditação, a gente tem condição de sentir essa vibração do nosso corpo, de saber como é que está funcionando os nossos órgãos, porque a gente consegue escutar ativamente ali o que está acontecendo dentro, né? E agora parece que isso virou uma moda aí que chama Body Talk, que existe, sei lá, milênios, né, na meditação, e agora botaram um nome bonito, igual Mindfulness, né? Então tem um monte de nome aí que vira e mexe, lançam trend, né? Lançam moda, e a gente paga caríssimo, que consiste em simplesmente silenciar e olhar para dentro, né? Introverter os nossos sentidos. Então, eu tenho acreditado cada vez mais que o trend, o único trend verdadeiro, é voltar para a nossa natureza, né? Voltar para o que é simples e silenciar e sentir o nosso ser, né? Sem os 5 sentidos, e sim com o único sentido, que é essa vibração interna, o silêncio, né? E então, assim, isso é um processo que merece ser iniciado o quanto antes por nós que já nos demos conta que não somos nenhum desses papéis, né? E é o convite para a gente
acabar, interromper esse ciclo, né, de buscas e da felicidade, vestidos de felicidade, e nos darmos conta de que somos tudo, né, que já somos tudo. Diga, Cris. Não, na verdade, você acabou trazendo exatamente a reflexão que eu ia completar com a fala do Igor, né? Que a gente consegue identificar aquilo que está sendo trazido. Ah, bacana, estou com sentimento extrovertido, né? Mas aí são duas etapas, eu entendo, de desafio. Primeiro, é identificar que eu estou com sentimento extrovertido. E segundo, é conseguir desapegar, que é colocar ele em prática, né? É olhar para dentro. Ele traz um sentimento muito positivo, né? De anestesiar, seja comida, jogo, qualquer tipo de prazer, né? A minha fofoca, a minha interação com as pessoas, o meu trabalho, a gente tem um monte de fuga, né? Cada um tem a sua, né? E o desafio é conseguir, na sutileza do nosso dia a dia, né? A gente não espiritualizar isso, dizer, nossa, agora, né, estou tranquilo. Porque é muito fácil, porque a gente pega rápido, é uma lógica muito simples de entender. E é uma insanidade colocar isso em prática. Eu me pego em cada armadilha aqui, né? Estou ali né? Estou aqui, a gente sai da meditação de manhãzinha, tal, falando, bacana. Você põe o pé na rua, você já é desafiado. Aí você está na pegadinha, né? Porque você só se dá conta quando está no meio dela, né? E aí pronto, você fala, E cara, quando a gente está no meio da né? pegadinha, a gente até criou um jargão aqui em casa, que a gente dá risada e fala, meu, Maia é infalível, pelo amor de Deus. A gente dobra a esquina, lá está ela, pronta para nos apresentar a cilada, né? E é infalível, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, infalível. E aí a nossa busca aqui é sermos tão infalíveis quanto Maia, de vez em quando, sempre que der, né? Porque é humanamente impossível ser menos infalível, ou ser menos falível que Maia, né? Isso só é possível quando a gente descobre que nós não somos esses seres humanos que estamos vivendo, que estamos apenas Sabe o que é muito desempenhando interessante, papel. tá? É. Só completando, né? Eu tive uma situação neste final de semana onde eu estava muito flow, assim, muito tranquilo, né? E aí eu passei rapidamente na casa de algumas pessoas conhecidas e, putz, e tudo muito tranquilo, era uma passagem muito rápida. Aí uma pessoa que estava lá começou a ter algumas falas que foram me incomodando. Mas aquilo me tirou tão do prumo, né? Aí eu só me dei conta disso quando eu já tinha saído da casa deles e falei assim, eu fiquei inconformado, falei, como eu caí na pegadinha, né? Aí você fica naquela viagem. Então, este que é o desafio, né? Você fala do infalível, porque é tão sutil e tem a ver com olhar para dentro. Por isso que o sentimento extrovertido é tão desafiador, né? Porque para você não cair nele, você tem que se conhecer. Para se conhecer, você tem que silenciar. E uma vez que a gente identifica a pegadinha, a cilada, também tem a outra cilada seguinte, que é a gente se sentir alguma coisa diante disso, se sentir falho, se sentir frustrado, se sentir impotente, se sentir burro, se sentir, né? Então, aí continua a patifaria, é step by step, né? Aí quando vê, você faz uma semana que você está digerindo aquilo, fala, caramba, não acredito que eu estou nisso ainda, meu Deus do céu, né? Eu estava Como que eu hoje saio cedo dessa pensando. lama? Você estava pensando nisso, Cris? Não, exatamente, esses dias também. Assim, agora que você dá um clarão, assim, um lampejo, né? Aí parece assim, agora eu quero ver como que você vai sair dessa, né? Fica ali. Mas enfim. É isso mesmo, Rodrigo. E assim, a hora que a gente dá o start no clarão, já começa a contar o outro cronômetro de, e aí, qual que é o tempo de reação, né? Então, são indicadores diferentes, o de identificação e o de reação. E a gente merece saber isso, né? Merece saber esses estágios e entender, pô, se eu identifico que isso é uma ilusão, eu mereço
me recuperar disso quanto antes, né? Então, faz parte do processo de investigação, de inquérito, tá bom? Alguém mais quer trazer algo? Só completando, tá? O que nos leva, na hora que eu, por exemplo, estava hoje, continuei, porque veio a situação na minha cabeça, né? Alimentando, né? E é bem isso, eu vou para o estágio seguinte, parece talvez um terceiro estágio, que é olhar sem apego para isso, entender quem eu sou sem apego, porque eu não sou ele. Então, é uma loucura, não é? É muito interessante, porque tem coisas que você lida muito bem e outras que não, né? É o que você estava falando lá no começo. Então, por isso que não existe a receita, mas a mistura dos ingredientes varia de segundo para segundo, né? Eu vou pedir. Oi, amor, pode falar, Vi. Amados, buenas. Eu acho que é justo isso e que fica bem, bem óbvio para a gente, né? É tomar posse de toda a ignorância sobre nós mesmos e nos colocarmos através do conhecimento verdadeiro para nos conhecermos. E é tão, tão simples e tão assustador ao mesmo tempo se permitir estar no aqui e agora, se sair dessa situação que, né, a qual a gente se vê preso e sendo aquilo, poder ser observador dela. E é tão libertador quando você consegue e quando você não consegue também, porque é rico, são dados para você mesmo, né? E é muito louco, gente. Hoje eu estou muito feliz que eu descobri que eu não sou surtada sozinha. Eu achava que procurar o celular com a própria lanterna era o máximo que eu tinha feito. Eu estou me achando tão normal e vou começar a me permitir, tá? Eu nem sei o que vai acontecer. Eu estou aqui me achando. Sabia que eu estava com muita saudade dessa energia. Maravilhoso. Gratidão. Gratidão. Gente, a Vivian... Gratidão. Eu vou até aproveitar para contar essa história que eu não aguento. A Vivian mora em Bauru. Eu estava escondida. Ela estava escondida aí. Mora em Bauru e ela hoje continua faz a manutenção lá da Oca Estelar, né? Que era foi uma das primeiras formações aí da minha jornada. E ela mora lá, e eu fui encontrar a Vivian numa praia em Bertioga. Então a gente estava no meio do mar lá, de repente começamos a falar de autoconhecimento, de ayahuasca, e ela foi parar na Oca, né? E está lá até hoje dando suporte, ajudando a galera da Oca a fazer os trabalhos de expansão da consciência lá de Bauru. E foi muito inusitado. Eu falo que eu fui buscar a Vivian lá no meio do mar, sabe? Tipo, volta aqui, vamos fazer a jornada aqui na Terra de novo, volta para cá, né? E estou muito feliz, Vi, de você chegar aqui com a gente nessa sanga. E espero que mais pessoas aí de Bauru cheguem. A Elis já está aqui, a minha mãe, né? E que venham vários outros aí dessa jornada, continuar a jornada com a gente. E é isso, tá todo mundo maluco aqui. Quanto mais você ficar aqui, você vai descobrir que só tem louco. E a gente vai se juntando, né, pela lei da ressonância e nos identificando nessa loucura que é ser humano, né, e estarmos aqui nessa jornada. Mais alguém quer trazer? A falta que faz no Vedanta e esses estudos, né, do autoconhecimento é muito grande, porque eu passei uma situação que, com certeza, que se tivesse tido esse diálogo que a gente está tendo aqui, eu teria ter agido de maneira diferente, né? Porque falando aqui agora, o Cris falando aí, eu falava, nossa, o que que eu fiz? Sabe? Então foi... Mas estamos aí de volta aí, mas com certeza que tinha que ter tido antes, tipo sexta-feira, sábado. Mas eu acho que vai vir todo o tempo inteiro, né? Porque Maia o tempo inteiro tá aí nas pegadinhas. E na hora que passou a situação, eu falei assim, eu não acredito que eu não lembrei do Vedanta. Sem brincadeira. Eu falei, não acredito, porque normalmente, quando eu estava nos estudos com vocês, aconteceu alguma coisa, eu lembrava do Vedanta, então eu fazia, né? Agora, depois que eu saí um pouco, não adianta, né? Não adianta, Val. É igual fazer academia, levantar
peso, fazer exercício físico, fazer dieta alimentar. Isso é uma sadhana, é um exercício, né? Sadhana significa exercício em sânscrito, que precisa acontecer com uma frequência tal que nós não esqueçamos que existe, né? Então, olhar isso uma vez por mês, uma vez por semana que seja, não é suficiente para que a gente consiga fazer esse olhar, aprimorar esse olhar no nosso cotidiano, né? E aproveitando o que o Val acabou de dizer, então lá no começo eu estava dizendo, né, que o aprendizado do Vedanta se dá em 3 etapas, que é a escuta, colocar a nossa mente à disposição desse conhecimento, que é o que está acontecendo aqui agora. Tem N outras formas de fazer isso durante a semana, inclusive fazendo partilhas lá no grupo de situações cotidianas, né, que a gente vai passar e identificar a Vedanta, fazendo partilhas de materiais complementares no nosso grupo de introdução ao Vedanta. Então, eu já aproveito isso que o Val está dizendo para fazer esses combinados com vocês e estimular vocês a serem protagonistas desse fomento, né, que é o Vedanta no nosso cotidiano. Tudo que for vedantino, tudo que vocês conseguirem construir de conhecimento e queiram e se sintam, né, à vontade para partilhar, vamos fazer isso por nós nessa sanga da maneira mais interativa possível para que durante a semana, no cotidiano, nós tenhamos essa oportunidade de ter contato com esse conhecimento mais e mais vezes além daqui, né? Então, estou deixando como praxe esse material gravado, então daqui a pouco já vai ter um canal lá, o canal não, né? A pastinha de introdução ao Vedanta dentro do canal da Arca lá no YouTube, e a gente vai poder revisitar esse conteúdo. Para quem já está com o livro físico, leiam o livro mais vezes, revisitem esse capítulo até essa página. Evitem também ficar lendo o livro para muito além daqui, porque isso pode trazer mais confusão, ou pode colocar a gente no capítulo que a gente ainda não está integrando e vivendo, né? Então, vamos tentar fazer esse acompanhamento do livro da maneira que a gente, na medida que a gente conseguir acompanhar aqui durante a Sangha, tá bom? Mas releiam se vocês sentirem e busquem trazer esses elementos vedantinos para o cotidiano. Caso contrário, acontece o que o Val falou ali, ó. Anteontem ele teve a oportunidade de lembrar do Vedanta e não lembrou. O que será que aconteceu, né? Então, vamos trazer esses elementos para que a gente não se esqueça e que a gente se sinta cada vez mais produtivo, efetivo nessa busca, porque é uma busca nossa, de realização do nosso ser, né? E não tem nada mais bacana, mais intrigante, mais emocionante, mais recompensador que isso, a gente conseguir acessar a nossa real natureza, tá? Então, eu quero agradecer, que eu estou feliz da vida por, de novo, estar partilhando isso com vocês, né? E fazendo essas construções junto com vocês, porque eu já entendi que esse é meu papel, né? E eu já faz um tempo que eu decidi que em algum momento eu vou me tornar professora de Vedanta, então estou fazendo assim essa trilha junto com vocês, e é por isso que também me sinto muito honrada e grata, porque vocês estão me dando a oportunidade de colocar em prática algo que eu tenho certeza que faz parte da minha natureza, né? E se não são vocês, eu não tenho essa oportunidade de expressar esse Swadharma que faz parte aqui dessa pessoa que se manifesta, né? Então, muita gratidão por isso. E estamos juntos, né? Mais uma vez, então, lá no grupo, a partir de agora e sempre, durante na duração dessa sangha e além, porque a gente sempre vai estar inventando alguma coisa, né? Então, vamos tentar manter essa chama viva. Lembrem da historinha que o Mário gosta de contar, né? Da brasa, que quando a brasa sai de perto da fogueira, ela apaga, né? Então, vamos tentar manter essas brasas aí super acesas, para que a gente consiga discriminar mais e mais e mais
durante essa jornada, tá bom? Gratidão pela parceria e vamos encerrando, então, essa primeira parte, né, da Sangha, esse primeiro encontro, trazendo a emanação do mantra Purnamada, que significa a completude, né? Somos plenos e completos. Não há nada que procurar fora de nós. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Eu me curvo e reverencio todos vocês, com todo o meu amor pelo divino que nos habita. Grande beijo, ótima noite e até a Gratidão. próxima. Boa noite.